Eu saí bem magra do hospital, né? Porque eu contei pra vocês que eu fui de 85 para 72 quilos. Eu saí, sim, com peso ótimo da gestação. Mas no período pós-gestação eu ganhei muito peso. Eu voltei pra casa dos 86 quilos. Porque toda semana a minha alimentação mudava para ir aporte calórico para o Ita. Porque ele não ganhava peso. Eu vou deixar fotinhos dele aqui. Eu vejo muita gente às vezes falando no canal da Elaine que o Ethan dela é magrinho. Vocês não conheceram o meu magrinho. Eu digo pra vocês com propriedade. O meu, vocês vão ver as fotos. Ele não ganhava peso. Com 2 meses e meio começou a introdução alimentar dele, gente. Pasmem. E por ordem médica, tá? Nós introduzimos primeiramente o suco de laranja. E depois, junto ao suco de laranja, foi papinhas de legumes e frutas. Eram principalmente legumes e frutas amarelas, laranjas, para que tivesse bastante, precisava de tipo beta-caroteno, bastante calorias, tá? A princípio não foi introduzido proteína, tá? Foi mais esses legumes. Então era papinha bem mansadinha, quase um caldinho que a gente dava para ele. Ganhava pouquíssimo peso, mas ganhava um pouquinho, mas mesmo assim, gente. E nesse intervalo dele não ganhar peso, o saquinho escrotal do Ethan, um belo dia amanheceu todo vermelho e parecia que tinha subido tudo, tá? Então tava muito estranho, vamos para o hospital. Mamãe, talvez o seu filho precise de cirurgia, pode acontecer que ele tenha uma hérnia e tenha o saquinho escrotal tenha subido pelo acesso, o buraquinho da hérnia. De novo, aquele desespero, já estava em oração, continuamos em oração e pedindo esse milagre novamente. Graças a Deus, graças ao bom Deus. Eu estava muito desesperada nesse dia, eu passei na igreja que minha mãe vai, frequenta, tem uma irmã muito querida lá, e eu falei pra ela, não sei se posso citar o nome dela aqui, então eu falei pra ela se ela podia fazer uma oração, citei o que estava acontecendo, ela orou. Naquele momento meu coração teve uma paz muito grande e no outro dia estava tudo normalizado. Mais uma vez o Espírito Santo veio e agiu sendo o médico dos médicos na vida do meu filho. E novamente não precisou de ir para cirurgia, graças a Deus, mas ele ainda não ganhava peso. Nisso chegou dezembro, então ó, Ethan nasceu em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, Ethan estava com 4 quilos 925. Ele nasceu com 3.500, vocês se lembram? Então ele ganhou pouquíssimo peso e ele era muito grande, gente. Ele era um bebezão, ele espichadão. Ele não ganhava peso, mas isso não atrapalhou o desenvolvimento do tamanho dele. Então, assim, o médico ficava muito preocupado. Ele falava, mãe, eu tenho medo dele ter algum problema neurológico, né? Devido à falta do ganho de peso. Então, assim, gente, tinha semana que a gente comprava, sei lá, quantas latas de fórmula na farmácia e o Ethan não aceitava. Ele sentia o cheiro, ele vomitava. Fomos pra fono para ele aprender a aceitar a mamadeira. Ele aceitou a mamadeira, graças a Deus, mas ele só aceitava a mamadeira com o suco de laranja. Se colocasse leite numa mamadeira, misericórdia, gente. Esse menino não bebia. Comia que era uma beleza. Tá? Nessa fase dos 4 meses, Ethan já comia de tudo, porque o médico foi colocando alimentação. Ele falava assim, ó, mãe, o seu filho nós vamos tratar ele de uma fórmula diferente, de uma forma diferente. Nós vamos incluir ele no contexto off-bully, fora da regra. Vamos fazer como a OMS indicava 40 anos atrás, quando eu me formei. Vamos dar comida para essa criança. E mesmo dando comida, Ethan não ganhou tanto peso. Aí eu já estava tão exausta que eu tava assim, querendo dar qualquer tipo de leite pro meu filho. Falei, doutor, vamos testar o leite de cabra. Ele falou, nossa, leite de cabra, você quer testar? Aí só que ele passou o leite de cabra do mercado. Comprei, quem disse que o menino tomou, também não tomava não. Nem líquido, nem em pó. Aí eu consegui o leite in natura, né? Da cabra mesmo, da senhora cabra pro Ethan.
e veio um grande milagre na vida do Ethan. Então, assim, eu agradeço a Deus pelas criações que Deus teve e pela misericórdia com a vida do Ethan. Gente, com uma semana tomando leite de cabra, o Ethan ganhou 2 quilos. E eu me alegro tanto com isso e me emociono porque tinha dias que era 5 horas da manhã e o pediatra ligava. Mãe, você achou que ele engordou? Não engordou, vamos internar, vamos passar sonda nele, alimentar ele via sonda. Ele precisa ganhar peso, mãe. Que o meu coração, gente. Que eu olhava meu filho, via, falava, sempre perguntava, ele é recém-nascido, né? Como ele é grande, recém-nascido. Quando nasceu, meu filho já tinha 4 meses, quase 5. Ou se não, ouvia piadinhas. Nossa, parece aquelas crianças da África, né? Olha o tamanho da barriga dele, olha os ossos. Ai, gente, era tanta piadinha sem graça. Mas graças a Deus, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Quando começou a introdução do leite de cabra, o Ethan saiu disso para isso. Vou deixar as fotinhos dele aqui para vocês verem. O Ethan ganhou tanto peso que hoje o pediatra manda eu colocar ele na dieta. O Ethan, ele tem tamanho de uma criança de 8 anos e peso de uma criança de 10 anos. E ele vai fazer 5 anos, para vocês terem noção. O Ethan, ele tá com quase 30 quilos e ele é enorme, ele é super grande. Às vezes no vídeo não dá para ter muita noção, mas ele já deve estar com mais de 1,20, tá? De altura, para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho dele. Gente, que vitória que foi ver meu filho sair da estrutura que ele estava, porque era agoniante. Eu tinha que mandar fotos todos os dias. Eu vou ver se eu acho uma foto que dê para colocar aqui. Todos os dias pro pediatra do bumbum dele. Porque eles dizem que é o bumbum de ameixa para crianças que é muito magrinha. Então ele contava as pregas do bumbum. Porque se diminuía uma prega, era sinal que ele tinha engordado, ele tinha ganhado gordura. Gente, foi uma situação de tanta aflição. Quem é mãe? Mãe de primeira viagem, mãe que perdeu o gêmeo do filho. Aquilo era atormentador para minha cabeça. Meu marido fala assim, nossa, Paola, você andava que nem zumbi, porque simplesmente eu acho que eu não vivia, eu estava existindo. Porque eu queria uma solução, eu queria que ele saísse daquele contexto que ele estava vivendo. Então, assim, o meu processo, gente, o nosso processo até chegar na vitória, foram 5 meses de processo. Não pense se nesses 5 meses eu tivesse desistido, eu tivesse abortado a missão. Nesses 5 meses não foi só que o Ethan não ganhava peso, foram situação de internação, outra situação de uma possível internação. Se eu não tivesse plantado boas sementes, se eu não tivesse tido fé, não tivesse tido esperança, não tivesse acreditado que aquele que operava milagres no passado ainda opera milagres hoje. E não estou desmerecendo a medicina, porque a medicina foi Deus que deu inteligência também ao homem para ter. Porque senão, a medicina ela precisa estar associada com Deus. Porque Deus nos permitiu ter acesso a ela. Então, assim, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. E o nosso processo até chegar lá no nosso alvo, que era o Ethan ganhar peso, foi um processo maçante, foi um processo longo, porque além de tudo isso, eu tinha o contexto fora dessa realidade do Ethan. Eu tinha o contexto da minha mãe, da situação que ela estava passando, o apoio que eu precisava de ser para ela também. Então, assim, era um momento que eu precisava de apoio, mas eu tinha que ser apoio. Eu precisava de estar firme. Gente, eu nunca me senti tão firme, tão fortalecida quanto nesta época. Foi uma força, assim, tremenda do Espírito Santo, porque eu, como humano, eu desconheço essa força em mim.
Eu não deixei a peteca cair, como dizem, nenhum dia. Eu tinha dia que eu queria chorar, que eu queria sumir, que eu queria sucumbir. Mas aí tinha uma calmaria que vinha dentro de mim, uma força, uma convicção que tudo ficaria bem. A gente com 13 dias de cesariana. E a minha cesárea não foi colada não, foi costurada. Eu estava fazendo faxina, eu estava cuidando da casa, só não estava pegando a minha irmã para dar banho. Mas o restante eu já estava fazendo. Não estou falando que é certo. Se você aí tá gravidinha ou acabou de fazer uma cesariana ou um parto normal, guarde o seu resguardo. É muito importante isso. Eu não tive essa opção de escolha de guardar o meu resguardo, de poder descansar. Primeiro porque o Ethan teve todos os probleminhas e eu precisava de ter um ambiente limpo para o meu filho. Uma casa limpa, organizada. Minha mãe não tinha estrutura para poder estar fazendo isso. Então eu tinha que fazer, porque nós morávamos nesse momento com eles. Mas se você tem condições, faça o seu resguardo, isso é importante, tá? É muito importante fazer. Mas, como eu disse, eu precisava de ser apoio quando eu também estava precisando de receber apoio. Mas o meu apoio maior veio do Espírito Santo, o Consolador que ficou aqui na terra para nos ajudar, nos acalmar, trazer calmaria dentro de nós. Toda semente que eu plantei, semente de fé, de perseverança, de não desistir, de não desacreditar, eu colhi. Eu plantei e eu colhi. Porque, gente, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse ele junto comigo nesse barco, onde as ondas jogavam o meu barco para um lado, aí vinha outra onda, jogava para o outro lado. Parecia que o barco ele ia naufragar, ele não ia parar. Parecia que quando ia parar, vinha outra situação. E balançava, balançava, balançava. Se não fosse ele no barco comigo, para falar, tenha fé, e mandar as ondas se acalmarem, eu não sei o que teria acontecido. Por isso eu falei no início do vídeo que nós temos que aproveitar o processo. Porque quando chega no alvo, chegou, acabou. Acabou. Então aí talvez você precise iniciar um outro processo para chegar num outro alvo. Então a gente tem que aproveitar o processo. E, gente, em nenhum momento desse processo eu via o meu filho como as pessoas diziam. Eu não enxergava o meu filho como as palavras dos homens viam. Que o meu filho teria problema neurológico, atraso intelectual. Eu não via. A minha fé estava tão mantida em Deus, a minha esperança estava tão firmada, a minha convicção estava tão grande que eu não enxergava. Eu não enxergava isso. Eu enxergava que o meu filho, ele era um milagre. E ele foi um milagre. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho. Vou parar por aqui, porque tá enorme já o vídeo. E talvez eu tenha até que dividir esse vídeo ao meio. Eu espero que você que está assistindo, se você está passando por qualquer situação que está difícil, que você consiga, neste processo, analisar e vivê-lo contendo um propósito, mantendo a sua fé firmada em Jesus. Lembra sempre da passagem, da parábola da casa na rocha, da casa na areia. Se mantenha firmado na rocha, que é Jesus Cristo, porque vai vir a onda, vai vir o vento e você vai permanecer de pé. Aproveite o processo. Nesse processo, não desanime, se mantenha firme, que você vai colher. E plante sementes boas durante esse processo, que você vai colher coisas boas. Eu espero que esse testemunho sirva de motivação, de exemplo, de conforto para quem está aí do outro lado assistindo. Que você, de alguma maneira, seja tocado pelo Espírito Santo.
E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se ele vai ficar inteiro, porque já tá com quase 40 minutos. Então, provavelmente eu divido uma parte entre hoje ainda no canal e a continuação amanhã. Que vocês se sintam abraçados pelo Espírito Santo. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre vocês, sobre a casa de vocês. Em nome de Jesus. Tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.